agora, eu expliquei para vocês no começo do semestre que a gente ia aumentar os níveis de complexidade à medida que a gente avançava na disciplina, né? E até agora a gente estava basicamente olhando os componentes básicos das biomoléculas, né? Das moléculas que compõem os sistemas biológicos. Agora a gente vai começar a olhar um pouquinho dessas coisas um pouco mais no contexto do sistema biológico. Então a gente vai começar a olhar para membranas. Então, a aula de hoje é uma aula em que a gente vai discutir um pouquinho o que são lipídios e membranas. E por que os organismos vivos precisam de membranas? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer para a gente começar a pensar por que as membranas são da maneira como elas são, né? E, de novo, a bibliografia, eu gostaria de chamar a atenção que a bibliografia dessa aula é basicamente o livro do Leninger, Princípios de Bioquímica. Qualquer edição acima de 2004, 2005 tem esse conteúdo. E por que é muito importante a gente pensar em membranas, pensar em o que são membranas, como elas são constituídas e o que elas representam para a célula? É muito importante porque provavelmente sem membranas não existiriam células. Então isso aqui é de novo do livro do Leninger, em que eles falam que a primeira célula, ela provavelmente veio a existir quando uma membrana formou. Então foi o evento de formação de alguma coisa próxima ao que a gente conhece como membrana que capacitou a formação, que deu condições para que o que a gente conhece hoje como célula se formasse. E o que isso fez, o que essa formação dessa estrutura fez, foi que essa estrutura delimitou um pequeno volume de solução aquosa, separando do resto do ambiente, né? E nesse momento em que esse pequeno volume de solução é compartimentalizado, esse evento permite agora, e a gente vai discutir um pouquinho mais disso quando a gente falar de compartimentalização numa aula adiante, foi esse evento que permitiu que uma série de outros processos, uma série de outras reações que foram necessárias para a evolução, naquela época ainda abiótica, de sistemas abióticos, para que esses sistemas atingissem o nível de complexidade que os sistemas biológicos têm. Então, sem membranas, sem esse evento que foi a formação de membranas, provavelmente não existiria célula. Isso aqui é uma microscopia eletrônica de uma célula em que dá para a gente ver aqui a membrana plasmática, né, a bicamada da membrana plasmática. A gente vai dar uma olhada especificamente como é que é isso. E eu só queria chamar a atenção para o fato que a membrana é a estrutura que separa o que é o conteúdo intracelular do resto do ambiente. Então, essa é a principal função de membranas biológicas, né? Compartimentalizar ambientes, compartimentalizar conteúdos específicos. Bom, então, as membranas são constituídas de lipídios. E o que são lipídios? Lipídios são moléculas orgânicas, anfifílicas ou hidrofóbicas. E existem várias classes de lipídios que a gente classifica de acordo com as características moleculares deles, né? Então, aqui eu coloquei algumas das principais classes que têm importância biológica, que são os esteróis, como, por exemplo, o colesterol. E a maioria dos esteróis em sistemas biológicos, eles funcionam como hormônios, ou seja, fazem a sinalização entre células, entre tecidos, ou em sinalização intracelular. Eles carregam mensagens de fora para dentro da célula ou entre diferentes sistemas dentro da célula. Ácidos graxos, aqui a gente tem um ácido graxo livre, e ácidos graxos esterificados ao glicerol, que pode ser mono, di ou triglicerídeos, e que podem também ser modificados para ter um fosfato ou um grupo fosfatado na cabeça, e a gente chama esses de fosfolipídio. Os triglicerídeos, eles são a principal forma de estoque de energia em
organismos superiores. E a gente sabe muito bem disso porque os triglicerídeos são os principais componentes das nossas gordurinhas, que a gente não gosta muito do lado na cinturinha. Mas eles são a principal forma de armazenamento de energia, e os fosfolipídios, que são os principais componentes das membranas biológicas. Então, na aula de hoje, na verdade, a gente vai olhar um pouquinho mais para os fosfolipídios, porque a gente está interessado em entender como é que a membrana é estruturada, tá? Bom, então, os fosfolipídios são compostos de ácidos graxos que estão esterificados. Mas ácidos graxos, então, qual é a característica principal? Os ácidos graxos têm cadeias carbônicas longas, que podem ser completamente saturadas ou insaturadas. Podem conter 1, 2, 3 ou várias insaturações. E prestem atenção, e isso é importante do ponto de vista da composição do que essas moléculas vão representar na estrutura das membranas biológicas, que a conformação que essas moléculas assumem no espaço é diferente se elas são completamente saturadas ou se elas têm diferentes insaturações. Então, uma sequência de ácidos graxos completamente saturados, eles estão bastante empacotados um perto do outro, porque eles são lineares, né? Eles não têm dobrinhas. E as insaturações, elas causam pequenas dobrinhas na cadeia carbônica do ácido graxo. Então, quando eles estão interagindo, as diferentes moléculas, em que situação que parece para vocês que as interações intermoleculares são maiores? Nessa condição ou nessa condição? Onde a gente tem ácidos graxos completamente saturados ou onde a gente tem ácidos graxos com insaturações? Nos saturados, porque eles estão mais pertinho um do outro para fazer interações hidrofóbicas, as diferentes cadeias, né? Quando você tem um conteúdo de ácidos graxos insaturados, essa conformação deles no espaço faz com que as interações entre as diferentes cadeias sejam mais fracas, porque elas estão limitadas no espaço. E qual que é uma consequência óbvia disso? Uma consequência óbvia disso é que a temperatura de fusão é diferente. Então, se a gente olhar o estado de diferentes ácidos graxos a 25 graus, a gente vai perceber que quanto maior a carga, maior o conteúdo de ácidos graxos saturados, mais sólida essa gordura vai ser a temperatura ambiente. Então, vamos comparar o conteúdo relativo de ácidos graxos saturados e insaturados em diferentes tipos de gordura. Então, aqui é gordura tirada de carne de vaca, que tem um grande conteúdo de ácidos graxos saturados, comparado, por exemplo, com óleo de oliva, azeite de oliva, que tem um grande conteúdo de ácidos graxos insaturados e de cadeias um pouquinho menores. Então, o óleo de oliva, o azeite de oliva é líquido à temperatura ambiente, enquanto que a gordura da carne, aquela coisa branca, né, que é ela é sólida à temperatura ambiente. Então, isso é um reflexo do tanto da capacidade dessas moléculas de fazerem interações intermoleculares, que são interações hidrofóbicas. Tudo bem? E isso vai ter provavelmente isso vai ter alguma implicação na membrana biológica quando a gente pensar que as membranas são constituídas por essas moléculas. Então, vamos olhar um pouquinho disso. Bom, então, elas são constituídas de ácidos graxos, mas que não estão na forma de ácidos graxos livres, em sistemas biológicos. Eles estão arranjados no que a gente chama de fosfolipídios. E o que são fosfolipídios? Fosfolipídios são derivados esterificados de ácidos graxos esterificados ao glicerol. Então, olha o glicerol aqui, tá? O glicerol é essa molécula de 3 carbonos, com 3 hidroxilas penduradas, uma em cada carbono. Cada hidroxila pode ser esterificada com um ácido graxo diferente. Então, tá aqui, ó, o carbono 1 esterificado com um ácido graxo, o carbono 2 esterificado com outro ácido graxo e o carbono 3 esterificado com um terceiro ácido graxo. Isso aqui é um triglicerol, triacilglicerol, tá?
se a gente voltar lá naquele primeiro slide, que eu falei para vocês que lipídios incluem ácidos graxos, que são essas moléculas, tudo bem, Mariana? E incluem mono, di e triglicerídeos. Então, o que é um monoacilglicerol? É o glicerol esterificado com um ácido graxo. Um diacilglicerol é o glicerol esterificado com 2 ácidos graxos. E um triacilglicerol é o glicerol esterificado com 3 ácidos graxos. Tudo bem? Os triglicerídeos, eles são a principal forma de armazenamento de energia nas nossas células adiposas, por exemplo. Mas nas membranas, os ácidos graxos que compõem as membranas, eles estão esterificados ao glicerol, mas não na forma de triacilglicerol. Eles são componentes de membranas na forma de fosfolipídios. O que são fosfolipídios? O nome mais correto é glicerofosfolipídios, porque eles são o glicerol, composto pelo glicerol, esterificado com 2 ácidos graxos, e o terceiro carbono está esterificado com um fosfato. Por isso que eles chamam fosfolipídios, tá? Então, a diferença entre um triacilglicerol e um fosfolipídio é que um dos carbonos do glicerol, no fosfolipídio, está esterificado com um grupo que contém fosfato. Tudo bem? Então, todo mundo tem bem claro na cabeça o que é um fosfolipídio? Componente de membrana biológica? Então, essa é a estrutura geral de um fosfolipídio. Todos eles têm o carbono esterificado a um grupamento fosfato, que pode ou não ser substituído. De tal maneira que a gente tem uma série de glicerofosfolipídios, dependendo do substituinte aqui no fosfato, tá? O substituinte pode não ser nada, pode ser só um hidrogênio aqui, então se só tem um fosfato, isso é chamado de ácido fosfatídico. Agora, essa hidroxila ela também pode ser esterificada a outras moléculas, como por exemplo, etanolamina, que dá fosfatidil etanolamina. Colina, que é essa molécula aqui, que dá fosfatidil colina. Serina, que é um aminoácido, a gente já viu a serina quando a gente estava olhando aminoácidos, que é essa molécula aqui, que dá fosfatidil serina. Esse grupamento pode ser esterificado a outro glicerol, que dá fosfatidilglicerol e assim por diante. Fosfatidilinositol ou uma molécula que chama cardiolipina, quando esse grupamento é esterificado com outro fosfatidilglicerol. O que eu estou querendo que vocês percebam aqui é que todos os fosfolipídios têm uma estrutura comum. Todos eles têm um carbono esterificado a um fosfato que pode ter diferentes substituintes. De acordo com o substituinte, é o nome da molécula. E, nessa tabelinha, eu também queria que vocês olhassem para uma coisa aqui. Esses substituintes, os diferentes tipos de substituintes, eles podem dar carga a essa molécula. O triacilglicerol, essa molécula aqui, tem carga em pH neutro? Não, não tem carga. Vocês acham que essa molécula é mais polar ou mais apolar? Mais apolar. Essa molécula, na verdade, é uma molécula bem apolar. Agora, se a gente comparar um fosfolipídio com um triacilglicerol, qual dos dois vocês acham que é mais polar? O fosfolipídio, porque agora a gente já colocou um grupo carregado e um grupo altamente polar, que é o fosfato. Dependendo do que você esterifica nesse grupo, dependendo do que você coloca aqui, você pode adicionar ainda mais carga e você pode adicionar ainda mais polaridade. Então, esse tipo de estrutura
é basicamente uma estrutura com características anfifílicas, né? Tem uma parte da molécula, que é essa parte da molécula, que é bastante apolar. E tem uma outra parte da molécula que é bastante polar, que pode ser até carregada em pH fisiológico. Olha, esse fosfatidil inositol aqui tem uma carga de -4 em pH fisiológico. Então, a gente desenha isso como se essas moléculas tivessem uma cabeça polar e uma cauda hidrofóbica. Então, a gente representa essas moléculas que têm característica anfifílica como se elas tivessem uma cabeça polar e uma cauda hidrofóbica, tá? E moléculas que têm características anfifílicas, como que vocês acham que elas vão se comportar em água? Lembra que quando a gente estava estudando água, que a gente comentou bastante que a molécula de água estabelece ligações de hidrogênio com grupos polares, e isso é importante para solubilizar esses grupos polares, certo? Isso para fazer com que eles fiquem em solução. Por outro lado, moléculas hidrofóbicas, elas gostam de se esconder da água, elas tendem a repelir a água, que é a razão pelo qual o óleo não se dissolve em água. Lembram disso? Então, se eu colocar uma molécula que é uma molécula que tem as duas características em solução aquosa, como que vocês acham que essas moléculas vão se comportar? A cabeça que é polar tem tendência a gostar de água ou não gostar de água? Gostar de água. Tem grupos que podem estabelecer ligações de hidrogênio. Tem um monte de grupos que podem fazer ligações de hidrogênio, certo? Por outro lado, essa cauda apolar tem tendência a gostar de água ou não gostar de água? Não gostar, então tem tendência a se esconder da água, a excluir água. Então, quando a gente coloca lipídios ou moléculas anfifílicas em solução aquosa, a tendência natural dessas moléculas é se agregar de tal forma que a cabeça polar, tá vendo que eu falei para vocês que a gente representa essas moléculas como uma cabeça e uma caudinha? A cabeça polar, a caudinha hidrofóbica. A cabeça polar vai tender a estar em contato com a solução com a água. As caudas apolares, elas vão querer se esconder da água. Então, naturalmente, lipídios anfipáticos se agregam em solução aquosa, formando estruturas que vão depender basicamente do quê? Então, eles podem se agregar em diferentes conformações aqui. Eles podem formar o que a gente chama de micela, em que todas as caudas apolares estão todas para dentro da estrutura e todas as cabeças polares estão para fora, formando uma bolinha. As caudas apolares estão protegidas da água, então estão felizes interagindo hidrofobicamente umas com as outras. As cabeças polares estão todas expostas à solução aquosa e estão felizes fazendo ligações de hidrogênio com a água, certo? Agora, elas também podem se agregar numa estrutura de bicamada, em que as cabeças polares, em que duas moléculas interagem em sentido antiparalelo, ou duas camadas de moléculas interagem em sentido antiparalelo, em que as caudas apolares estão todas direcionadas para dentro dessa bicamada e as cabeças polares estão todas posicionadas para fora dessa bicamada. Tudo bem? Nesse tipo de arranjo, esse tipo de arranjo também é favorável, porque nesse tipo de arranjo também as caudas apolares estão protegidas do contato com a água e as cabeças que têm carga, que têm grupos polares, estão em contato com a água. E por fim, eles também podem se arranjar num tipo de conformação em que é uma bicamada, mas que isola um conteúdo que é um conteúdo aquoso dentro.
é como se a bicamada se fechasse, gerando um buraquinho dentro, em que as cabeças polares estão para o lado de dentro, em contato com esse conteúdo aquoso que foi isolado pela bicamada, e as cabeças da outra fatia da bicamada estão do lado de fora, em contato com a solução, tá? O que vai determinar se um fosfolipídio vai adquirir esse tipo de estrutura, quando a gente colocar em solução aquosa, ou esse tipo de estrutura, ou esse tipo de estrutura? O que vocês acham que pode interferir para fazer, ajudar com que o arranjo mais estável seja esse ou esse? Tem uma coisa muito importante, que é a geometria do fosfolipídio. Fosfolipídios que têm uma cabeça polar e só uma cauda hidrofóbica, ou seja, eles têm só um... Vou ver se eu volto aqui. Eles têm só um ácido graxo esterificado aqui. Eles têm uma geometria que é uma geometria um pouquinho cônica, tá? A cabeça é maior do que o diâmetro da cauda aqui. Fosfolipídios que têm a cabeça polar e duas caudas hidrofóbicas, eles têm uma geometria que é um pouquinho mais cilíndrica, tá? Simplesmente porque aqui tem mais moléculas ocupando espaço, né? Aqui tem uma cadeia carbônica, aqui tem duas cadeias carbônicas. Se você tentar colocar um monte de bolinhas, um monte de moléculas como essas, uma do lado da outra, porque você já coloca, é como cortar pizza, né? Quando a gente corta a pizza, não sai um conezinho no plano? Quando você vai colocando uma do lado da outra, a tendência é que elas vão formando um circulinho. Porque o espaço que a cauda ocupa é menor que o espaço que a cabeça ocupa. Então, fosfolipídios que têm a cabeça polar e uma cauda hidrofóbica, eles tendem mais facilmente a formar micelas, porque esse tipo de arranjo fica mais estável. É como você colocar um monte de fatiazinha de pizza uma do lado da outra, forma um redondinho. Fosfolipídios que são mais cilíndricos, eles tendem a formar mais bicamadas. Porque vocês já tentaram cortar pizza em cilindro? Você colocar em cilindro, não, em compridinhos, com o mesmo tamanho, não vai dar certo. Porque uma hora, se você for em retangulinhos, uma hora não vai dar certo. Uma hora ela não vai fechar. Então, fosfolipídios que têm esse tipo de estrutura, eles tendem a formar bicamadas, tá? E as membranas biológicas são, então, bicamadas, porque as bicamadas, elas separam dois ambientes. Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho, a gente começou falando isso? Que a primeira célula provavelmente veio a existir quando uma membrana foi formada, separando uma porção de solução aquosa do resto do ambiente? Então, é exatamente isso que as membranas fazem. Elas separam dois ambientes de soluções aquosas. E elas separam exatamente por essa capacidade de formar estruturas em bicamadas, nas quais as cabeças polares de cada uma das fatias da bicamada estão orientadas em direção à solução aquosa e as caudas hidrofóbicas estão orientadas para dentro da bicamada. Então, isso é a estrutura básica de uma membrana biológica, tá? Então, se a gente olhar isso com um pouquinho mais de detalhes, essa é basicamente a espessura de uma bicamada lipídica, em que as caudas hidrofóbicas estão completamente desidratadas aqui dentro, né? Estão completamente desidratadas. As cabeças polares estão para os lados de fora, que tem um diâmetro de mais ou menos um nanômetro,
E elas estão completamente hidratadas, elas estão em contato com a solução aquosa, e existe uma região intermediária de cerca de 0,3 nanômetros que está parcialmente hidratada, tá? Que é a região onde está a cadeia do glicerol. Então, os ácidos graxos voltados para o lado de dentro, o glicerol nessa região parcialmente aqui intermediária, e o grupamento fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidil-inositol e assim por diante, em contato com a solução aquosa, completamente hidratados. Então, isso é o arranjo básico de uma membrana biológica. E a gente consegue ver isso através de microscopia eletrônica. Isso aqui é uma microscopia eletrônica de uma vesícula, não é de uma célula, é uma vesícula construída em laboratório, mas em que a gente consegue ver claramente a bicamada lipídica. Essa faixa mais escura é a faixa das cabeças polares, essa faixa menos eletron-densa aqui no meio é a faixa das caudas hidrofóbicas orientadas para dentro.